Você sabe, nós estamos estudando nesse bloco os livros de Salmos e Provérbios. Esses dois livros fazem parte de um conjunto maior de livros, que eu já mencionei em aulas anteriores, chamado Sabedoria. E eu expliquei também para você que a sabedoria na Bíblia é mais do que inteligência, QI, expertise. A sabedoria é uma forma de avaliar o mundo com os olhares sobrenaturais, com a unção que vem de Deus. E eu já comecei na aula anterior a passar para vocês algumas informações importantes sobre o modo da Bíblia ser escrita na mentalidade hebraica, e assim você pode compreender melhor todo esse movimento. Aliás, eu vou dar mais alguns exemplos. E para você entender por que eu vou gastar mais tempo nessas aulas falando da estrutura do que do conteúdo dos Salmos e de Provérbios, é para que você possa interagir mais com o momento em que a Bíblia foi escrita e também a localidade, os usos idiomáticos, os tempos verbais, modos verbais, para ser mais preciso, a maneira como eles têm de raciocinar. Eu me lembro uma vez que eu li um livro muito interessante, escrito por um professor de japonês, descendente de japoneses, que dava aula numa das mais renomadas faculdades ou universidades dos Estados Unidos. E esse professor, que tinha um PhD em língua japonesa, falava japonês fluentemente, ele recebeu a incumbência de uma das editoras americanas de traduzir para o inglês alguns poemas japoneses antigos. Esse professor aceitou o desafio com uma condição colocada em contrato, que ele iria primeiro passar um determinado período de tempo lá no Japão, no local onde essas poesias foram escritas. Tudo, é claro, às custas da editora que queria o material. E quando um jornalista estava perguntando qual a necessidade disso, se ele falava fluentemente japonês, se ele dava aula de literatura e poesia japonesa na universidade, tinha um PhD na área, por que passar algum tempo no local onde essas poesias foram escritas? Ele explicou assim: veja, o modo daquele povo raciocinar é um modo específico mesmo dentro do Japão. E o modo japonês de raciocinar já é um modo muito específico em relação ao restante do mundo. Haja vista até a maneira de escrever em japonês diferente da nossa maneira. Então, para que eu não cometa nenhum erro de anacronismo, nenhum erro cultural, porque estou por muitos anos nos Estados Unidos, eu achei por bem, antes de começar a traduzir a primeira linha, passar um tempo comendo, respirando o mesmo ar, ouvindo as mesmas expressões que as pessoas daquele lugar tinham, para aí sim me sentir preparado para traduzir aquela cultura no modo ocidental de compreensão da realidade. Interessante isso. Quando eu li essa história, eu fiquei pensando, com a Bíblia não é diferente? É lógico que eu não tenho como colocar cada um de vocês dentro de um avião e levar para o Oriente Médio para você conviver com aquilo ali, mas eu posso, à semelhança daquele especialista em língua japonesa, pegar toda aquela cultura e traduzir de uma maneira que você possa entender, mesmo aqui na parte ocidental do planeta. Eu vou dar alguns exemplos para você. O hebraico, eu vou voltar a falar disso ainda na aula de hoje, é uma língua que, quando você vai lendo, ela é quase uma língua cantada. Uma vez eu ouvi uma leitura do livro de Jonas, Sefer Yoná, como dizem em hebraico, pronunciada por um rabino que fala hebraico fluente, com uma pronúncia muito melhor do que a minha, que não tem o vício do sotaque e tudo mais. E ele, quando lia o livro de Jonas, em hebraico, como eu disse, um hebraico perfeito, quando chegava na parte do mar em que Jonas é jogado na água, você vê uma predominância de palavras escritas com a letra Shin. A letra Shin, em hebraico, como o próprio nome sugere, ela tem o som de um chiado, Shin, Shin. E eles punham ali muitas palavras com a letra Shin, no livro de Jonas, e também com a parte gutural. Quando ele ia lendo isso em hebraico, repito, justamente no episódio em que o profeta é lançado no mar e falava das ondas que vinham e cobriam e Jonas no fundo do mar, você ia ouvindo ali, ou antes disso até, antes de Jonas ser lançado na água, quando o navio estava à deriva ali em alto mar,
A maneira como o texto é lido em hebraico se assemelha ao som de um mar agitado de águas. Eu desconheço na língua portuguesa ou no inglês alguma forma de escrita que assemelhe a pronúncia àquilo que está sendo contado. Mas nas línguas do Antigo Oriente Médio, isso era possível. E assim você vê essa curiosidade do hebraico que, infelizmente, é impossível de ser traduzida. Mas algumas coisas a gente pode explicar para vocês. Por exemplo, olha que interessante, quando eu vou aqui no livro de Jó, olha o livro de Jó. Como é que o hebraico brinca com as palavras. Quando eu leio a Bíblia aqui em Jó, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Será que é sem motivo? Ora, essa expressão sem motivo em hebraico é a palavra rinam. Rinam, em hebraico, vem da mesma raiz de haná. Haná significa em hebraico conceder a graça. Ren é graça. Olha como é que o hebraico vai multiplicando palavras a partir de uma raiz. Você tem a raiz hebraica ren, que significa graça, tá certo? Ren significa graça. Haná, gracioso, conceder a graça, dar a graça. E rinam significa de graça, algo gratuito. Aliás, só para você entender, a própria forma feminina, o nome Ana, que a gente fala em hebraico Haná, Ana, a mãe do profeta Samuel, o seu nome significa graça concedida ou graciosa, Haná. Quando eles queriam abreviar o nome de Deus em hebraico, o nome que eles preferem não citar os judeus, que às vezes trocam por Hashem ou Adonai ou o Senhor, esse nome sagrado de Deus, que são 4 letras, alguns pensam em Javé, Jeová, mas nós não sabemos a pronúncia exata. Esse nome sagrado de Deus era resumido ou abreviado, às vezes, para 2 letras. Por exemplo, quando você fala a palavra Joel, Joel, El é Deus. Jo é a abreviatura do nome sagrado de Deus em hebraico, de modo que Joel significa o Senhor é Deus. Percebeu? Fácil. Agora, você lembra que eu falei do nome Haná, conceder a graça? Quando você joga o Jo antes, que é a abreviatura do nome de Deus, você fala Jo-Haná, ou em hebraico, Yohanam, significa o Senhor concede a graça. O nome Yohanam, nunca ouviu falar? É o nosso famoso nome João. Fácil, né?